Um português, um suíço e um croata entram num café a discutir quem é que tinha a melhor startup. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao Confé com Leite. Eu sou o Roberto, sou pastor adventista em Portugal. Tenho o Samuel comigo, que é pastor na Suíça também, pastor adventista. E temos connosco também o pastor Joca, que é pastor na Croácia. Bem-vindos a mais uma conversa. Repararam que ele não é pastor adventista, o Joca. Exatamente, eu não sou pastor adventista, eu sou pastor de ovelhas. Bem-vindos a mais uma conversa, mais um momento de partilha. E vamos começar com os pingos de leite. Sam, o que é que tu trouxeste para o pingo de leite de hoje? Então é assim, acho que toda a gente viu nos telejornais aquele massacre que houve no Texas, que infelizmente vitimou 21 pessoas, não é? E saiu no momento em que a notícia começou a rodar e começamos a conhecer melhor o atirador, o Salvador Ramos, que tinha comprado uma arma de uma marca chamada Daniel Defense. E isto funciona muito assim, não é? Há determinadas coisas que passam totalmente despercebidas, mas quando a gente metemos o holofote em cima, toda a gente vai tentar ver como é que foi, quem são estes e como a arma utilizada era desta marca. Houve muita gente que foi tentar ver o que é esta empresa. E esta semana o Nuno Marco partilhou no Instagram um tweet desta empresa, um tweet que foi publicado claramente antes do massacre e que acredito eu para fins publicitários, no qual tínhamos uma imagem de uma criança sentada no chão e com uma metralhadora ao colo e uma frase a acompanhar que era Provérbios 22:6, mas sem a referência, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Pronto, é verdade que o contexto americano, armas, igreja, abrimos aqui um grande capítulo no qual eu não vou entrar, mas achei curioso, não é? Como nós temos a tendência de achar que a Bíblia só foi instrumentalizada em determinados momentos da história deste mundo, não é? Idade Média, enfim, conquista de determinados espaços de terreno. E é verdade que ainda hoje podemos encontrar exatamente o mesmo tipo de incoerência, não é? Daí o importante ter um estudo global da Bíblia e não tirar os versículos assim como a gente tiramos folhinhas de uma tómbola. É tómbola que se diz ou é tómbola, não é? Tómbola. Tómbola. Eu estava a vir gôndola, mas isso é Veneza. Pronto, fiquei a pensar isso, que é mesmo importante, tipo, nós considerarmos sempre o estudo global da Bíblia, não assim, a tirar o versículo ao calhas, mas depois também temos cuidado para não cairmos no mesmo tipo de incoerências, não é? Porque como cristãos e pessoas que têm a Bíblia na mão, não estamos safos disso. Interessante. Diz-me, Joca, tu como pastor sais armado para o teu trabalho, armado em quê, missionário? Pá? Armado em quê? Exatamente, armado em quê? Epá, eu quer dizer, a questão é muito complexa e no meu ponto de vista parece-me claro que tudo isto, eu às vezes pergunto-me se nós vivemos no mesmo mundo, mesmo em termos de raciocínio e lógica, porque alguma da lógica utilizada neste caso em específico das armas nos Estados Unidos, parece-me completamente fora da minha... não consigo imaginar, mas para falar exatamente da questão que o Samuel disse, acho que ele está completamente certo. Nós temos muita tendência a tirar os textos da Bíblia do contexto, não perceber o que é que se quis dizer, etc. E isto é um exemplo claro dessa tendência. Não somos só nós na nossa igreja adventista, se bem que eu não sou pastor adventista, não é? Segundo aquilo que... Olha que o pessoal vai acreditar nisso. Por isso que ele saiu de Portugal, veio para a Croácia. Olha, apesar de eu ter lançado aqui o rumor, isto é tudo mentira. Joca, não existe uma Joca Church. Uma Joca Church, exatamente. Obrigado, Roberto, por esclarecer aí o rumor. Mas nós na igreja adventista fazemos isto com bastante frequência, normalmente com qualquer que é o pecado que nós temos mais problemas, não é? E acho que nós aqui na Europa concordamos que este definitivamente não é o caminho para ensinar às crianças. Também acho que é um tema complexo.
temos o hábito de trazer temas complexos aqui, este é mais um. Acho que esta tendência de instrumentalizar a Bíblia é a mesma tendência de instrumentalizar as pessoas, a religião, tudo. Nós como humanos somos peritos em instrumentalizar os outros para os nossos próprios fins, e este é apenas mais um exemplo. É isso. Vamos então dar agora lugar ao pastor Joca, pastor adventista Joca, para o seu pingo de leite. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado pelo esclarecimento. Epá, para o meu pingo de leite eu decidi trazer esta semana uma questão relacionada com a música que nós ouvimos nas igrejas, e sobretudo a música contemporânea, e mais especificamente com a ideia de que as músicas dos Hillsong são satânicas. Dos Hillsong ou da Hillsong? Não sei exatamente como é que igreja Hillsong, é da Hillsong. Da igreja, não é? Pronto, a música da igreja Hillsong, que é uma música satânica. Isto eu acho que é um argumento que se calhar alguns de vocês já ouviram algumas vezes. E eu acho que é um argumento extremamente anti-adventista, e vou explicar porquê. Porque nós normalmente na Igreja Adventista temos a ideia de que temos a verdade e que somos a Igreja remanescente. Significa que somos aquela que nestes últimos dias tem a verdade na sua plenitude e que está a guardar a verdade bíblica da forma como era suposto, como Deus supõe que nós a guardemos. E por isso, qualquer pessoa que esteja fora do nosso contexto está no erro, portanto, não está na verdade. E como está no erro, não está na verdade, a associação lógica é que não é de Deus, mas é do inimigo. Mas não é isso que a nossa igreja defende do ponto de vista teológico. Quando nós pensamos na igreja remanescente, falamos da igreja remanescente visível, que é a instituição onde nós trabalhamos e que creio que todos nós adoramos, independentemente dos rumores que foram lançados sobre mim aqui neste podcast há 2 minutos atrás. Infundados. Acho que é a igreja que nós todos amamos e que trabalhamos. Essa é a parte visível do remanescente, mas nós acreditamos no remanescente invisível, ou seja, todo um grupo de crentes de outras denominações que são cristãos sinceros e que no fim dos tempos acabarão por se salvar também, não é? Ou seja, estão do lado certo das coisas. Ora, nós assumirmos que a música, porque é apenas criada pelos Hillsong, que é satânica, simplesmente porque não é criada por membros adventistas, para mim é claramente um ponto de vista anti-adventista, porque nega precisamente esta ideia de que há cristãos sinceros noutras denominações que podem criar música cristã tão ou eventualmente até melhor do que aquilo que nós criamos. Eu sei que em Portugal, como nós não temos nenhuma igreja com adoração contemporânea, mas noutros países é comum nas igrejas adventistas e acaba por ser um problema, não é? E por isso é que eu decidi trazer este pingolete. Fica aí a minha reflexão curta sobre o tema. Obrigado. Sam, acho que eu tenho uma vaga memória que tu já foste assistir a um culto da Hillsong. Já estive na Hillsong de Genebra, logo quando abriu. E como é que tu achaste essa experiência? Sentiste forças maléficas à tua volta? Sem dúvida, sim. É uma igreja satânica. É assim, eu acho impressionante a facilidade com que as pessoas utilizam a expressão satânico para definir coisas de igreja. Não fiz nenhuma pesquisa vasta, só estou aqui a pensar agora, mas tirando o personagem de Jesus Cristo no Novo Testamento, eu só me consigo lembrar dos fariseus a dizerem que Jesus fazia as curas pelo poder de Belzebu, ou seja, a dizerem que as curas dele eram satânicas, e no mesmo contexto Jesus vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, algo que é imperdoável. Eu acho que nós como cristãos devemos mesmo tomar muito cuidado com esse tipo de linguagem quando estamos a falar de outras pessoas que também se dizem cristãs, porque sai muito rápido, não é? Da nossa boca, mas é uma acusação muito grave, muito séria, e se efetivamente as músicas de Hillsong foram inspiradas pelo Espírito Santo, isso pode ser problemático para a pessoa que faz tal afirmação. Eu acho que me lembro de um episódio em que Jesus acusa
os fariseus de serem filhos do pai da mentira, não é? Uma Sim, mas referência é a o que eu Satanás. disse, sem ser Jesus, eu só vejo esse momento, e Jesus lia aos corações, não é? Por isso Claro, tinha- era o que eu ia acrescentar, não é? Tipo, peço Jesus tem a grande vantagem de conseguir aperceber-se da motivação das pessoas e o real estado da sua fé, não é? Coisa que eu, pelo menos, não tenho, ainda não Também não. desenvolvi essa capacidade, talvez Vocês ainda venha a não têm desenvolver. isso? Não têm? Sabes eu já que fiz uma não, formação não. sobre Olha, essa questão. Sabes que na Pronto, igreja era que eu adventista ia- nós não temos. Temos que ir à Joca Church então para aprender esse skill espiritual. Mas pronto, reparando um bocadinho na questão que tu pegaste, acho que sim, acho que nós somos muito prontos a acusar e pouco prontos a escutar, a ouvir e a tentar compreender, e acho que isso limita-nos a nós, limita ao outro também e impede-nos por vezes de descobrirmos certas coisas. Para o terceiro pingo de leite, eu trouxe não propriamente uma notícia ou uma referência do que se passou a nível mundial, mas uma conversa que eu tive com um membro que eu aprecio até bastante de falar com ele, e numa das conversas que eu tive com ele, ele partilhou uma certa alergia que ele tem aos pregadores celebridade. Okay. Do meio adventista, nem estou a falar de outros meios, não é? Como eu? Sim, como tu. sim. Eu agora não tenho a certeza se ele mencionou o teu nome. Ele não mencionou o nome da Joca da Church? Joca Church, acho que não, mas ok. Mas se calhar vou-lhe perguntar se ele já teve esse privilégio. Mas agora falando um bocadinho mais a sério, achei muito interessante porque ele dizia que preferia ouvir uma pregação de um irmão na igreja dele do que propriamente andar a procurar pregações já a X ou Y na internet daqueles pastores de celebridade. E achei interessante a reflexão dele, porque quando nós vemos que isso é um fenómeno muito atual dos dias de hoje, não é? As celebridades, o seguir as celebridades, os influenciadores, como também é um termo que é utilizado, e achei muito interessante porque de alguma maneira é verdade que há muitos pregadores que tornaram-se eles próprios na comunidade, no produto a vender, de alguma maneira. Eles não vendem uma mensagem, eles vendem-se a si próprios, e achei interessante a reflexão. Eu acho que nós, como igreja, a Igreja Adventista, acho que ela também é pródiga nisso. Acho que nós temos aqueles pregadores celebridade. Há um nome que me veio logo à mente, que é o Walter Veito. Não vamos falar desse assunto, não é o assunto de debate que vamos ter, ou de diálogo que vamos ter, mas acho que depois há sempre esta tendência destes pregadores celebridades de tentarem sempre encontrar qualquer coisa de relevante para se manterem na crista da onda, por assim dizer, que leva às vezes a terem posições se calhar um bocadinho mais extremadas que eles teriam noutras circunstâncias, e achei interessante a reflexão dele, que se calhar é mais importante valorizar aquilo que é feito localmente do que propriamente tentar procurar aquilo que é novidade e notícia na internet. Joca, qual é a minha reação? Eu sei que não é Joca Church, mas o que é que tu achas disto? Eu acho interessante do outro lado. Quer dizer, eu não tenho problemas nenhums com pessoal que, entre aspas, perdão, se promove no Instagram ou não, para mim não é essa necessariamente, não é um dos pecados com que eu mais critico por aí. E atenção que eu não tenho as minhas redes sociais muito atualizadas de momento. É um facto. É um facto, não é, Samuel? É um facto, confirma-se. Confirma-se. Mas há pessoas que nem têm redes sociais, não é? Exatamente. Não quero aqui apontar dedos, mas... Exatamente. Portanto, independentemente dessa questão, que eu não tenho necessariamente um problema, eu acho que esta ideia dos pregadores celebridade que pregam e que depois o sermão vai, não é? E vai para todo o mundo, e nós hoje em dia temos todos, acho eu, canais do YouTube, ou quase todos. Acho que o Roberto não tem. Roberto. Não, peço desculpa, eu não sou um pastor celebridade.
Ainda, Agora agora vais pá. ser, né? Agora vais Sinto ser, muito, né? mas acabou. Olha, eu vou ser sempre considerado. Quem é que estava? Aquele que estava ali com o pastor Sam e com o pastor Joca? Já não me lembro do nome dele. Não. Epá, eu do feedback que eu recebi não foi propriamente essa a mim- perspectiva das pessoas, não Para é? mim é um prazer dar a conhecer ao mundo o pastor Roberto. Pastor Roberto Marques aí em força. Epá, mas voltando aqui à questão, todos nós temos YouTube e com facilidade as nossas pregações chegam a qualquer sítio. Mas normalmente, quando eu preparo uma pregação, e apesar de eu ter um canal do YouTube aqui na nossa igreja e ter tido também no Barreiro quando estava lá, eu preparo a pregação tendo em mente as pessoas com quem eu estou a interagir naquele momento, ou seja, a minha comunidade local. E qual é a diferença? Ou melhor, qual é o problema? O problema é que se eu for pregar a uma outra igreja, eu vou adaptar a minha pregação, mesmo que eu faça a mesma pregação, vou adaptá-la ao contexto daquela outra igreja local. Qualquer que seja o problema que as pessoas estão a passar, quaisquer que sejam os desafios da igreja, a visão da igreja. E por isso a mensagem é uma mensagem específica para as pessoas daquela igreja local. Não estou com isto a negar o facto de que há sempre coisas que tu podes tirar de uma pregação, mesmo que ouças noutros contextos. Mas é verdade que hoje em dia essa parte da igreja local acaba por muitas vezes ficar na expressão inglesa no banco de trás do carro, não é? Quando comparado com a mensagem que vai para todo o mundo e toda a gente ouve e aplica da forma como quiser. E recentemente eu fiquei consciente de que, por exemplo, aqui nas minhas comunidades, nas comunidades onde eu trabalho, há pessoas que se calhar chegam um sábado à tarde e que põem o YouTube a passar pregações, 5, 6, de várias igrejas de todo o mundo, e no fundo acaba por a mensagem que o pastor traz para a igreja local acaba por ser diluída no meio de tudo isso. E por isso, apesar de não concordar necessariamente com alguns dos aspectos que o Roberto disse, concordo nesta ideia, ou melhor, concordo com o teu membro de igreja na ideia de que as pregações para a igreja local se calhar têm mais que se aproveite do que as pregações dos pastores de celebridade. Mas não sei, o Samuel, o que é que Samuel acha? Como o pastor celebridade. O pastor residente aqui no celebridade, podcast. exatamente, número um. Não, de todo, mas eu tenho uma perspectiva diferente da vossa. Eu acho que o pastor só é celebridade se os membros o transformarem nisso. E acho que e peço desculpa a todos os membros de igreja que estão a ouvir, eu também sou membro de igreja, por isso estou a falar também de mim, mas de uma certa forma nós é que os colocamos nesse lugar. Quantas vezes, bom, eu tenho que vos dar aqui uma nota de contexto, o território da Suíça é muito pequeno, não é? Que significa que tu rapidamente podes decidir ir à igreja da ponta mais longe da tua casa sem problema nenhum, para o sábado. E a conferência tinha o mau hábito, até há bem pouco tempo, de ter no site os plannings de quem pregava em todas as igrejas. Então havia muita gente que fazia buffet. E muitas vezes eu era até o escolhido do buffet, e as pessoas a cumprimentarem à saída diziam: olha, vim aqui porque sabia que eras tu, hein? Porque como quem diz, tipo, na minha igreja estava uma pessoa menos interessante, então olha, vim aqui. E esse tipo de atitude também é que vai criar o pastor celebridade. É a pessoa começar a encher-se, a dizer: eu trago as pessoas atrás de mim e não sei o quê, olha só. E acho que nós como pastores, até porque acho que uma das coisas que nós somos mais tentados no nosso ministério é justamente em relação ao orgulho, que devemos aproveitar esses momentos para cortar logo com a pessoa e ser desagradável mesmo, dizer: olha, tipo, mas tu não tens que vir por minha causa, tipo, qualquer pessoa pode dar uma mensagem da parte de Deus, só às vezes tipo, desafia um pouco mais a nossa atenção, mas Deus pode falar por qualquer pessoa. Por isso, vejo um bocado assim, dessa forma. Às vezes acho que somos nós que os tornamos isso. Portanto, ficou aqui confirmado que, sem dúvida nenhuma, és um pastor celebridade. Parece-me que é. Resumindo e concluindo. Resumindo e concluindo. Não, de todo. Mas eu concordo contigo, Samuel. É isso. Depois desta primeira chega aos pingos de leite, vamos passar agora para a parte mais refletiva,
para a parte mais dialogada também, que é a moagem do grão. Vamos aqui, não é partir pedra, é moer o grão. E desta vez nós temos um tema que foi preparado, que foi alinhavado um bocadinho pelo Sam, que é um tema que ele tem muito a dizer, por isso vamos ouvir e vamos ter certamente coisas para dizer em contrário também. Portanto, meia hora, não é? Eu tenho muito a dizer sobre este tema. Meia hora, Sim, eu Samuel, acho que meia sim. hora. Então, Falámos assim. de celebridade, agora vamos falar do reverso da medalha da celebridade. Ora, muito bem, então vamos lá moer este grão. Eu acho que a necessidade de purificação é um tema judaico muito forte e não vale a pena ignorar e dizer que não. Acho que também se tornou um tema muito forte, pregado, seguido, praticado dentro do cristianismo. E a questão da purificação vem sempre associada a um medo de contaminação. E se calhar muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem, vocês sabem de certeza, mas os fariseus, quando apareceram inicialmente, apareceram para algo positivo, não é? Para tentar purificar o povo de Israel para a chegada do Messias, e por isso é que começaram a criar várias coisas que nem sequer estavam escritas na Bíblia para que as pessoas pudessem se purificar. E esta noção de que os fariseus já são decadentes e que já estavam longe do objetivo inicial é aquilo que nós vemos nos Evangelhos, mas no início, quando eles aparecem, eram os verdadeiros defensores da pureza da fé, mas também da pureza do indivíduo. Mas é interessante que quando nós falamos sobre estes temas, no contexto judaico, no contexto da igreja, nos fariseus, não podemos deixar de ver também aqui um pouco o que nós experimentamos às vezes nas igrejas, não é? Um certo medo de não conseguirmos ser puros e se calhar um medo de nos contaminarmos com as coisas que vêm de fora. Partimos da ideia de que então tudo aquilo que é adventista é puro, que eu acho que já é em si uma falácia, mas depois vamos dizer que tudo que não tenha esse selo de garantia de pureza da Igreja Adventista, sejam ideias, conceitos, músicas, livros, material de mídia, ou seja, tudo aquilo que a gente pode retirar, mas que não vem da fonte adventista, está aliado a um risco e é importante estarmos atentos. E para isso lançava-vos uma questão. Qual é o risco real de importar coisas que não são adventistas? Nós como pastores, como é que vemos isso? Mas como é que os nossos membros que estão a ouvir esta moagem do grão, como é que a gente lhes pode falar sobre esta questão justamente da importação de ideias que não têm nada a ver com adventismo, ou então vamos um pouquinho mais longe, até coisas que não têm a ver com o cristianismo. Eu posso se calhar dar uma pequena chega Força. em relação à reflexão. Acho que tu tinhas mencionado sobretudo qual é o perigo real de importar qualquer coisa ou de nos aproveitarmos de uma ideia ou se calhar de conteúdos que não são propriamente adventistas. Acho que era um bocadinho nesse sentido que tu estavas a falar. O perigo acho que ele existe sempre. Acho que existe sempre o perigo de alguma maneira desvirtuarmos a nossa identidade adventista, sobretudo se nós não soubermos qual é essa identidade adventista. E para mim, a identidade adventista não se resume simplesmente a um conjunto de doutrinas, não se resume simplesmente a uma prática eu sei que às vezes não gostamos muito dessa palavra, mas os hábitos ou a cultura ou a maneira de fazer adventista, aquilo que nós temos feito nos últimos 150 e qualquer coisa anos desde que a igreja existe, mas acho que esse perigo é real quando nós não percebemos o que é a essência do cristianismo e o que é a essência do adventismo também. Acho que um dos pingos de leite acho que caiu um bocadinho nesse aspecto, não só a questão das músicas que o João falou há bocado, mas mesmo essa tendência de desvirtuar a Bíblia que tu mencionaste, acho que vai um bocadinho nesse sentido. Quer dizer, uma pessoa que receba, por exemplo, essa imagem do menino com a arma, que não tenha uma atitude crítica em relação àquilo que está a ver e que simplesmente transmite aos outros, será que de alguma maneira não está a desvirtuar a identidade adventista? Se ele for membro, não é? Claro, se for membro de igreja.
não estará de alguma maneira a desvirtuar, ou será que não estará a dar uma imagem que não é, se calhar, a mais correta da Igreja Adventista ou do cristianismo em geral? Mas Acho que esse perigo existe. a própria identidade adventista é uma colagem de várias identidades que não eram adventistas. Ellen White, nos livros que escreve, usa citações de imensos livros, até existe uma problemática à volta dessas citações, porque elas não estão dentro de aspas, não é? E os livros não eram de adventistas, porque, por razões óbvias, não é? A própria Bíblia, estou aqui a pensar, o livro de Romanos tem imensas citações, também sem aspas, se calhar foi por isso que Ellen White imitou a Bíblia, não é? De um livro apócrifo chamado Sabedoria de Salomão. O apóstolo Pedro usa muito o livro de 1 de Enoque. Judas. Ou seja, exatamente. Mesmo na própria Bíblia, ou então aquele texto que o apóstolo Paulo fala de como dizem também os vossos poetas, tipo, não sei exatamente se dá para saber que poetas é que ele estava a falar, mas ele utiliza também algo que não é cristão nem judeu, não é? Existe efetivamente uma identidade completamente pura, joca. Portanto, eu gostei desse joker no final, foi mesmo. Não, porque lancei a pergunta. Se o Roberto respondesse já, tu ias ficar aí, isso aqui é Não sei se é uma ligação com a Joca Church, mas... exatamente, nós na Joca Church fazemos as coisas ligeiramente diferentes. Bem, é mais um tema complexo, não é? Pronto, por um lado, vamos... Estamos aqui para isso. Exatamente, por um lado, em relação à questão da identidade adventista, o que é realmente a identidade adventista? Para mim, a forma como eu defino é, sobretudo, quer dizer, pode ser um bocadinho idealista, mas é aquela ideia que muitos dos nossos pioneiros tinham, que era vindo de diferentes comunidades religiosas, com diferentes tradições até teológicas e de prática, e do dia a dia da Igreja. Nós podemos ter diferenças, concordamos em alguns pontos fundamentais e não são se calhar os 28, mas para eles na altura eram pelo menos 5. Concordamos em determinados pontos fundamentais e depois temos abertura para diferenças. E se nós quisermos definir a identidade adventista dessa forma, como eu defino, e se calhar não há muita gente que queira defini-la dessa forma, mas se eu a quisesse definir dessa forma, se calhar há espaço mais do que suficiente para trazer questões que são fora do mundo adventista ou fora até do mundo cristão. Por outro lado, eu reconheço também o perigo, há um dos meus professores que dizia sempre que quando nós importamos, por exemplo, certas visões sobre a questão do céu e inferno de uma religião e depois importamos escatologia de outra religião, as coisas acabam por não bater muito certo. Não cola, né? E por isso ele considerava que um dos grandes, como se diz no inglês, um dos grandes cães dormentes é precisamente a questão da escatologia em combinação com as nossas perspectivas sobre céu, inferno, etc. Ou seja, a não existência do inferno eterno. Convém sempre frisar, né? Convém sempre frisar, não é? Portanto... convém sempre frisar, exceto para o Samuel, que eu sei que ele acredita nisso. Agora sim, agora estou aqui a entrar na difamação. O inferno existe, mas é na Terra em algumas situações. Como esta. Tu usaste uma expressão, Joca, que eu achei muito engraçada, cães dormentes. Não sei se eles estão sonolentos ou se eles tomaram alguma coisa, mas foi engraçado. Quer dizer, eu não sei, se calhar ele também importou a expressão de uma outra língua, mas eu assumi que era inglesa. Mas fica aí a ideia, ou seja, é um cão que está pronto a ladrar e a morder se calhar, mas por enquanto ainda está a dormir. Um perigo latente, não é? Exatamente, um perigo latente. E eu compreendo o desafio que isso traz, não é? Portanto, fica aí, não é uma questão tão fácil de responder se nós pensarmos nesse capítulo. Sim. Mas eu continuo a achar que tem que haver espaço para a integração de novas ideias, e uma das coisas que nós falamos em preparação aqui para o nosso podcast de hoje era a questão
marketing, strategic planning, business plan, etc., que eu pessoalmente acredito que é uma das coisas que nós temos que começar a pensar mais seriamente. Vou deixar um bocadinho o marketing de lado, mas strategic planning, business plan, são coisas que nós se calhar temos a aprender com o mundo, na forma como pensamos a igreja, como pensamos as nossas comunidades, os nossos projetos, etc, etc, etc. O marketing, nós temos a ideia errada que é a arte de enganar as pessoas. Mas os marketeers que nos estão a ouvir, corrijam-me se eu estou a dizer alguma parvoíce, mas tem a ver sobretudo com o market, não é? Com aquilo que é o comércio. E se nós pensarmos, as cidades normalmente antigas tinham no centro da cidade o mercado, não é? Por isso, a ideia de marketing na igreja é justamente de colocar a igreja. Há uma expressão em francesa que a gente diz, isto é só expressões de outras línguas, que é colocar a igreja no meio da aldeia, não é? Ou seja, colocar no centro das coisas, no centro da sociedade. E o marketing é uma maneira de tornar a igreja mais relevante, mais visível, que qualquer pessoa, mesmo não pertencendo, possa saber que existe. Isso é marketing na igreja, não é necessariamente como é que eu consigo enganar uma pessoa que não está interessada em religião a entrar dentro da minha igreja com uma santa ceia. Não é essa a ideia. E eu acho sinceramente que já passou da hora da gente começar a meter essas coisas. Uma altura, numa pastoral aqui na Suíça, trouxeram justamente uma pessoa, não me recordo exatamente qual era a formação dela, até porque eu faltei essa pastoral, soube depois o que é que tinha sido dito, mas era uma pessoa justamente da publicidade e assim. Não era adventista, era mesmo para falar de uma perspectiva de fora. E ele disse uma coisa que é muito interessante, que é, ele disse, o nome da vossa igreja é o maior defeito de marketing que eu vi no meu trabalho. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é muito longo. É a descrição daquilo que vocês fazem. É como se o McDonald's se chamasse restaurante de comida rápida que vende hambúrgueres. Não fica no ouvido. É mau para e depois ele a dizer, vai ser mau para o desenvolvimento da vossa marca, não é? Tipo, terem um nome tão comprido e tão incompreensível. E se vocês forem a ver, hoje em dia, as igrejas nos Estados Unidos, igrejas que têm menos de 20 anos, não têm mais esses nomes de igreja do sagrado não sei o quê. Tipo, não têm, são nomes pequenos, catchy, tipo, que ficam na cabeça, ordelhudos, não é? Como se diz em português. Para que as pessoas rapidamente consigam identificá-la, e é isso que a gente quer para as nossas igrejas. Já agora, eu acho que o McDonald's ficava muito melhor se fosse conhecido por restaurante. Queres umas batatas fritas do restaurante de comida rápida que prepara hambúrgueres e batatas fritas e milkshakes? Mas pronto, vê-se que é uma cena do século XIX. É aí que vês. Há uma força da nossa igreja ser antiga, e eu não cuspo nisso. Mas há também uma fraqueza, que é, nós continuamos com um formato de igreja que vem lá de trás e que foi criado não porque era a verdade, mas porque era pertinente para aquela época. E eu acho que nós devemos colocar-nos a questão, será que é pertinente hoje? Mas Roberto, vamos passar a palavra para ti, já foi dito muita coisa, acredito que deve haver muita coisa que tu não estás de acordo. De acordo, anda lá, avança aí 2 pontos apenas. Eu tenho mais que 2, mas eu sei. Eu vou tentar não monopolizar a conversa. Sim. Acho que sim, acho que concordo com muito do que vocês disseram, acho que é preciso modernizar certas coisas, métodos de trabalho, visão da igreja, da função da igreja na sociedade, porque a sociedade evoluiu. Muitas das funções que a igreja tinha no século XIX, hoje em dia já não se coloca, não é? A igreja já não é a única fonte de conhecimento religioso, como era na altura, não é? Imaginemos numa aldeia um bocado perdida nesses montes, por esses montes fora, nos traz os montes portugueses, não é? Tipo, como é que uma pessoa ia ter contacto com a Bíblia? A única forma era através de uma igreja que abrisse as portas, que tivesse um programa regular e tudo mais. Hoje em dia não é o caso. Uma pessoa que queira ter informação simplesmente procura no Google, procura no YouTube, procura nas redes sociais e pronto, acho que a igreja tem que se adaptar a esses novos tempos e a essa nova cultura que existe. Mas acho que existe um perigo muito real
não de perdermos a nossa cultura adventista, porque acho que essa é secundária, mas acho que há temas de fundo que são importantes e que podem afetar a teologia, que eu dou mais valor a esse aspecto, que é a questão de tornar a igreja ou a mensagem da igreja num produto, e isso coloca-me alguns problemas. Quando dizes um produto, dá aí um exemplo, para que o pessoal que está a ouvir possa ver um exemplo prático de como é que as coisas da igreja podem se transformar num produto, não é? Quando, por exemplo, eu para mim acho que a base de uma igreja tem que ser sempre uma comunidade. Ok. Tu dizes que és membro de igreja, mas tu não tens irmãos e irmãs, tu não tens relacionamentos com outros cristãos ou outros adventistas que te podem trazer coisas que são diferentes de ti, mas que te trazem também, que enriquecem a tua vida espiritual e tudo mais. Se tu consegues retirar esses relacionamentos, será que nós ainda estamos a falar de uma igreja? Eu pessoalmente acho que não. E eu acho que existe esse perigo, por exemplo, se nós focalizarmos tanto, e é um simples exemplo, imaginemos que o único foco da Igreja Adventista é os novos média, Okay. Redes sociais, YouTubes, transmissão de conteúdo para a internet, e a experiência das pessoas reduz-se a isso. Eu acho que é um problema, acho que é problemático, porque se nós separarmos a comunidade, uma comunidade local da mensagem que nós temos a transmitir, não é? Acho que sim, acho que transformamos a nossa mensagem, aquilo que nós somos, num produto, como outros quaisquer, que nós assistimos, fazemos zapping, passamos, e depois o efeito que eu acho que às vezes pode ser um bocadinho nefasto também para a pessoa, não é? Eu acho que nós crescemos, não só como pessoas, mas espiritualmente, quando nós somos confrontados a coisas que não concordamos ou que não gostamos. Sem dúvida. E eu acho que a igreja local é perfeita para isso, porque cada um vai ter os seus gostos, cada um vai ter as suas ideias, e um dos momentos que eu gosto mais na igreja, da experiência de igreja, sempre foi, desde muito jovem, foi a escola sabatina, porque nós temos o texto bíblico e cada um dá a sua achega e não estamos de acordo, mas tentamos, quando isto é feito com um espírito construtivo, não é? Mas tentamos construir uma reflexão conjunta, e eu acho isso que para mim, acho que é uma das experiências religiosas que mais me diz, é esse esforço. Ok, eu estou a ouvir-te o que tu estás a dizer, deixa ver se eu consigo pegar na minha ideia e conseguir juntar aquilo que tu estás a dizer e construir alguma coisa contigo. Claro que às vezes também pode ser a oportunidade de mandar simplesmente uns bitites e ficarmos chateados no final. Mas quando esse exercício espiritual é feito com um estado de espírito de respeito, de escuta e tudo mais, eu acho que é uma das melhores experiências que eu tenho pessoalmente e que eu sinto mais enriquecido. Mas E isso tu só podes ter quando tu fazes parte de uma comunidade. Se tu és adventista e achas que na tua casa, no teu sofá, assistindo a algumas pregações que tu és um adventista, prontos, não estou a dizer que é falso, mas acho que é muito limitado como experiência. E pronto, um exemplo de como nós podemos transformar a igreja ou a mensagem num produto. Porque estás a partir de uma noção de produto como algo depreciativo, mas existe também para mim é claramente depreciativo, sim. Pois, mas repara, pode haver um lado positivo a isso, do género, a Igreja Adventista tem uma espécie de impressão digital, não é? Significa que a nossa mensagem é uma mensagem mais cerebral, é uma mensagem muito ligada ao texto bíblico, ou seja, significa que como produto ela vai interessar a um tipo de pessoa muito específico. E definir isso, e definir como é que a mesma mensagem nós podemos levá-la a pessoas que não são se calhar esse tipo de pessoa específico, levar a mesma mensagem de uma forma diferente, ou seja, refletir justamente como produto, porque é isso que as empresas fazem, não é? Tipo, estamos a vender um produto, quem compra é a faixa etária dos 20 ou 30, pessoas que têm estudos, pessoas que vivem em cidades. Como é que a gente pode criar aqui uma forma de chegar a outras faixas etárias, chegarmos a outras pessoas que vivem noutros contextos, que têm outro tipo de estudos?
E eu acho que essa reflexão produto não é necessariamente negativa. Dizer isto é o nosso produto, ou seja, é aquilo que a gente leva à pessoa. Como é que a gente pode, sem desvirtuar o produto, obviamente, mas como é que a gente pode encontrar aqui um meio de que a nossa audiência aumente? Acho isso, estás a ver, aí já não seria depreciativo o produto, penso eu, não sei, se calhar ouvimos o Roberto ter algum comentário a fazer a isto e depois passamos para o Joca. Só para clarificar se estamos a falar da mesma coisa. Eu acho que para mim a noção do produto tem uma conotação depreciativa, como tu reparaste, eu também não fui muito ilusivo quanto a subtil. isso, não é? Depois de ouvires como eu vejo, por exemplo, isso, eu estou de acordo contigo que há métodos de trabalho, que há ferramentas que nós podemos utilizar, mas o conceito de igreja como produto, só isso coloca-me problemas, porque nós partimos de uma premissa errada, acho eu, que depois vai influenciar outras coisas. Por exemplo, a partir do momento que nós partimos da premissa de igreja como produto, ou mensagem como produto, pronto, eu também não sou muito picuinhas em relação a isso, mas essa concepção de produto, nós temos um produto a oferecer, coloca-me alguns problemas, porque por exemplo, as ferramentas que nós usamos, nós podemos utilizá-las de marketing, de plano estratégico, das vários componentes que vocês falaram. Se nós tivermos como paradigma que aquilo que nós temos a dar às pessoas é um produto, vai nos levar a avaliar incorretamente os resultados da nossa planificação, do sucesso, se nós consideramos ou não que o projeto foi um sucesso ou não. Enquanto que se nós partimos do princípio que não é um produto que nós estamos a dar, utilizamos essas ferramentas, mas não é um produto, eu acho que isso permite-nos ter, na minha percepção, uma avaliação se calhar mais correta. Eu vou dar um exemplo muito simples. Roberto, mas depois é o equilíbrio entre essas coisas, porque também pode acontecer, por exemplo, um exemplo prático, não é? A gente lança um projeto numa igreja, corre imensamente mal porque está tudo errado do princípio até ao fim, e depois no final alguém diz, e eu já ouvi isto, pessoas a dizer, mas os resultados a gente não sabe, isso é o coração das pessoas, e se calhar daqui a uns anos, ou seja, claro que se considerar apenas a igreja como um produto está totalmente errado, porque a igreja não é uma empresa, ok? Mas também considerar que analisar as coisas de uma forma mais terra a terra, menos espiritualizada, será inerentemente mau. Não, é o equilíbrio entre as duas coisas, diria eu. Mas vamos passar a bola para o Joca, porque acho que Não, eu estou a ouvir aqui com atenção. Eu não sei exatamente se me sinto muito confortável com a ideia, ou melhor, com a terminologia. Sim, o vocabulário, sim. Portanto, para mim, se calhar é um bocadinho mais essa questão, precisamente, apesar de haver igrejas que realmente pensam da forma como estavas a dizer, Samuel, a metáfora que eles utilizam é igreja como negócio. Uhum. E temos vários exemplos por aí. Eu não creio que seja necessariamente uma metáfora muito positiva. Portanto, eu tenho alguns problemas com a terminologia, mas o conceito em si, sobretudo da forma como tu definiste, para mim não está de todo errado, não é? Eu acho, por exemplo, que nós temos sempre uma forma de pensar que se calhar acaba por ser muito próxima daquela metáfora da igreja como exército, e sobretudo em Portugal, noutros contextos as coisas são um bocadinho diferentes, mesmo dentro da igreja adventista. Mas em Portugal, por exemplo, a nossa ideia é nós vamos conquistar cidades, certo? Não, e está ligado precisamente a essa metáfora. Mas, é o senhor dos exércitos, não é? Sem dúvida nenhuma, incluindo o exército adventista. Mas a ideia é, nós ainda não estamos naquela cidade, precisamos de plantar uma igreja lá. Ainda não estamos naquela cidade, precisamos de plantar uma igreja lá, não é? Precisamente porque está tudo ainda um bocado ligado àquilo que o Roberto disse há bocadinho, como é que alguém que estava em trás dos montes há se calhar 50, 60 anos
podia ouvir a palavra, não, tinha que ir a uma igreja e tinha que ser uma igreja que estivesse perto dele, porque havia toda uma série de dificuldades de movimentação e por isso era importante nós estivéssemos na maior parte do território. Mas hoje em dia, se tu pensares, por exemplo, numa cidade como o Porto, que é, para aqueles que não sabem, é a minha cidade, diz cidade natal. Não, porque tu deves ter nascido em Gaia, por isso não venhas com histórias. Não, Santo Ildefonso. Sério? Okay. Exatamente. Em frente... no Santo António? Não, nasci, para quem conhece a Estação da Trindade, eu nasci literalmente do outro lado da rua, da Estação da Trindade. Na rua? Na rua, exatamente. Portanto, a minha mãe não teve tempo de chegar ao hospital. Não, há um hospital lá, creio que é relacionado com... Ordem da Trindade. Exatamente. E portanto, se calhar daí a ideia de que eu não sou pastor dentista, mas... tirando isso... Também nasci no Hospital Católico, não é? Estás a ver? Roberto, como é que é? Vamos lá aqui pesquisar esta questão. Também só tinha um hospital, por isso não havia grande escolha. É o da Sé. Lá está. E é interessante que isto vai totalmente de encontro à que estamos a falar, porque é a importação de coisas que não são adventistas. Exatamente. Importar um serviço. Mas voltando à minha questão, eu gosto muito da cidade do Porto e gosto muito da Igreja do Porto, que é a minha igreja materna, digamos assim. Mas a cultura daquele lado da cidade, ali no campo 24 de Agosto, quando tu andas ali à volta, vês as pessoas que andam ali à volta, que vivem por ali, que estão nos cafés, etc. E se tu fores, por exemplo, ao outro lado da cidade, se fores à Boa Vista, e vais andar um bocadinho ali e vais perceber quais são as pessoas que andam por ali, etc. Quais são as atividades que tu vês, quais são os posters que tu vês colocados nas paredes a anunciar eventos, essas coisas. São culturas diferentes na mesma cidade. E nós, nada contra, mas eu acredito que isto aplica-se não só à igreja em Portugal, mas às nossas igrejas por todo lado. Nós normalmente temos um certo tipo de pessoas que conseguimos alcançar com a nossa mensagem e depois acaba por parar, não é? Ou seja, deixa-me reformular isto, deixa-me tentar dizer isto de outra forma. Eu acho que nós estamos a conseguir alcançar o tipo de pessoas que respondem à nossa mensagem. Agora, a questão é como é que nós alcançamos as outras pessoas que não respondem à nossa mensagem. Ou melhor, não quer dizer a mensagem, ou seja, não é uma questão teológica, mas o tipo de... compreensível. O tipo de cultura de igreja, de adoração na igreja, etc., está a alcançar um certo grupo de pessoas. E há outras que não estão a ser alcançadas porque simplesmente não podem ser alcançadas da forma como nós o fazemos. E para mim é que entra aí a questão, por exemplo, do planeamento estratégico, dos business plan, etc. Nós pensarmos um bocadinho da forma como Jesus pensou, onde é que estão as pessoas hoje em dia, e qual é a melhor forma de eu conseguir alcançar essas pessoas. Eu percebo que às vezes isso pode soar um bocadinho a nós perdemos a nossa identidade. Para mim não é. Não é perdermos a nossa identidade, mas é simplesmente adaptarmos a forma como nós vamos vender, entre aspas, e voltando à terminologia de negócio, vender a nossa identidade a outras pessoas. E só para terminar, há um dos grandes projetos que eu acho que a nossa igreja a nível mundial neste momento, ou melhor, tipos de projetos que a igreja a nível mundial neste momento trabalha melhor, são os centros urbanos de influência. E se vocês falarem com o Gary Krause, que é o diretor da Missão Adventista a nível mundial e que está a liderar precisamente a questão dos projetos dos centros urbanos de influência, ele fala-vos sobre nós sermos capazes de vender a nossa cultura adventista ao mundo, porque onde quer que nós olhemos hoje em dia, nós vemos precisamente esta ideia de vender cultura. Nós consumimos a cultura americana, de regra geral, há muitas pessoas que gostam da cultura coreana, da cultura japonesa, há toda uma série de questões que estão associadas a cada uma dessas culturas. A cultura croata, exatamente, a cultura croata. Eu acho que isso
Qual é a cultura croata que anda por aí nesse mundo fora? O Modric, se calhar, é capaz de ser um bom exemplo, um bom embaixador. Ou seja, nós somos pessoas que, sobretudo hoje em dia, consumimos culturas, ok? Que somos atraídos por culturas. E a verdade é que há muitas coisas na cultura adventista que são extremamente positivas. E se nós soubermos como é que conseguimos vender essa cultura para pessoas que normalmente não conseguimos alcançar com os métodos mais tradicionais, eu acho que não só estamos a avançar o trabalho da igreja, mas estamos a avançar o trabalho de Deus, a trazer mais pessoas para Cristo, para perto de Deus. Quer dizer, essa é a minha perspectiva. Pessoal, o nosso tempo de moagem do grão está a chegar ao fim. Por isso, lanço-vos uma última pergunta, a qual se calhar é fixe nós respondermos os três, que é se algum membro de igreja viesse falar convosco e que manifestasse justamente o medo justamente na importação de coisas, e aqui pode entrar tudo, não é? Lembro-me, Joca, de uma vez teres-me contado que alguém próximo de ti tinha um livro na mão que não era adventista e disse, cuidado porque estes livros não são adventistas, é preciso ter cuidado. Não quero estar aqui a dizer quem, porque vai comprometer pessoas, mas há também essa noção, não é? Se nós tivermos livros em nossa casa que não são propriamente das nossas publicadoras, mas que são de outras publicadoras cristãs, pode-se ler, mas tem que se ler com cuidado. Se vocês tivessem algum membro de igreja que viesse ter convosco e com medo justamente de alguma destas coisas, o que é que vocês lhe aconselhariam? Roberto. Sabes que as pessoas não veem a tua cara. Exatamente. Sei. Ainda bem. Fica toda a gente a ganhar assim. Mas podemos descrever a cara do Roberto? Ou... Podemos. Era uma cara de surpresa, era uma cara de... Não. Vamos deixar o homem falar. Estava a sorrir um bocado porque pronto, isso são perguntas que de forma direta ou indiretamente são colocadas com alguma regularidade, vamos dizer assim, não é? E acho que certamente já tiveram e já me aconteceu, e aquilo que eu costumo aconselhar sempre é pronto, de analisar aquilo, de comparar com aqueles princípios que nós temos como bíblicos e que são importantes para nós, e depois fazer uma escolha consciente, desde livros, a séries, a filmes, a músicas que se canta na igreja. Acho que todo e qualquer conteúdo, todo e qualquer método, mesmo os métodos que nós fomos falando, acho que não há nada como experimentar com regras, com consciência, com reflexão, mas não há nada como experimentar e tentar de alguma forma tentar perceber se realmente trouxe alguma coisa positiva ou não. Acho que nós temos que ter um bocado de deixar de ter medo de experimentar coisas. Acho que a experiência faz parte de muito daquilo que nós somos como cristãos, por isso acho que é sempre uma coisa boa. É aquilo que eu normalmente aconselho. Agora, claro, também depende das circunstâncias da pessoa, depende. Se um jovem me aparece com uma revista pornográfica, se calhar não vou fazer o mesmo tipo de conselho, não é? Mas tirando estas exceções ou estes extremos, aquilo que eu aconselho sempre é ter uma visão equilibrada do assunto e tentar refletir, tentar pensar acerca disso, porque é que eu acho que é importante, o que é que vai contribuir para a minha vida e o que é que eu vou retirar disso, se está em harmonia ou não com os princípios bíblicos. Porreiro. Obrigado, Roberto. Joca, o que é que tu respondes ao teu membro de igreja que acha que Hillsong é satânico? Bem, não vamos voltar aí ao meu pingo de leite. Acho que já disse o que tinha a dizer em relação a esse tópico. Acho que para mim são músicas cristãs que devem ser aproveitadas da melhor forma possível, se for esse o caso, se for essa a cultura da igreja local. Mas em relação a esta pergunta, apesar de eu ser um bocadinho mais liberal, se calhar naquilo que posso recomendar a alguém ou não sei o quê,
eu continuo a achar que há coisas que não são para toda a gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. A minha dissertação de mestrado foi sobre o Evangelho de Marcos e Game of Thrones, né? Guerra dos Tronos, a série da HBO. Eu adoro a série. Sei que há pessoas que não conseguem lidar com ela, não é? E não há problema nenhum com isso. Não há problema nenhum com isso. Mas se a pessoa achar que deve lidar, depois aplica-se o princípio que o Roberto definiu aqui muito, muito bem, não é? Analisar tudo e reter o bem, não é? Creio que isso é um princípio bíblico central de tudo aquilo que nós fazemos. E no fundo acaba por ser isso que está aqui no cerne da nossa discussão hoje. Sim. Há coisas que se calhar temos que trazer, há outras coisas que se calhar não temos que trazer, mas há coisas que definitivamente são positivas para a nossa igreja, para a nossa cultura, etc. Sem dúvida. Eu, para terminar, diria que aquilo que definia a nossa igreja no início era a questão da verdade presente. Uhum. Eu hoje, olhando para a igreja, não tenho noção, não acho que a gente aplique verdadeiramente esse conceito. Acho que a gente aplica o conceito da verdade do passado, mas não o da verdade presente. E esta ideia de que a igreja deveria ser um movimento que ia progredir e que ia estar sempre à procura justamente de uma maneira de continuar a transmitir a mensagem que nos foi dada por Deus, parece-me que está demasiado cristalizado por causa do medo que as pessoas têm de fazer errado. Falava também o Roberto, não é? O medo do risco, não é? Eu não prefiro ficar quieto a arriscar qualquer coisa ou fazer algo que depois poderá ser mau ou que vai afetar a minha reputação. Eu acho que como igreja não custa absolutamente nada às vezes ver nas outras igrejas que estão a funcionar, o que é que eles estão a fazer, quais são as coisas que estão a ser colocadas para pregar e se efetivamente existem coisas que são aplicáveis no nosso conceito ou que se encaixam bem, ter a coragem de dizer sim, ok, vem de fora, mas a Bíblia também tem coisas que vinham de fora, Ellen White tinha coisas que vêm de fora, o nosso modelo de igreja é copiado dos metodistas, ou seja, todas essas coisas tipo, não destruíram a nossa mensagem e certamente não vão acabá-la de forma nenhuma. Por isso, Roberto, passo-te a palavra. Acho que o grão está mais ou menos moído. Epá, esta foi mais ou menos moído, exatamente. Não moído na totalidade. Mas este foi um daqueles que nós quase terminamos a concordar todos. Isto é muito bonito, não pode ficar assim. Vamos chamar, liga aí alguém. Posso-te dar a oportunidade para destoares agora, se quiseres. Estás à vontade. Eu acho que a gente concordou todos. Aliás, há muita coisa que eu vi que não concordei, mas não tenho tempo para estar aqui a falar. Deixamos para um próximo episódio com outro tema, com outra discussão. Em todo o caso, foi mais uma conversa com fé, com leite. Até à próxima.